tudo bom? Eu sou a Mikan com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Bíblia. Calma, você tá no canal certo. É que hoje eu vou falar de como a cultura pop se inspira em alguns personagens e histórias da Bíblia das mais variadas maneiras, mesmo em obras que não são necessariamente religiosas. Assim, não é à toa que nos filmes do Zack Snyder o Clark Kent fica na frente de um vitral de igreja mostrando Jesus Cristo, sabe? Existe um monte de adaptação de histórias da Bíblia por aí, desde filmes que buscam ser mais fiéis, até alguns animes que são representações um pouco mais sutis ou só inspiradas mesmo. Tem até coisas que parecem inspiradas na Bíblia, mas na verdade só usaram os nomes e os símbolos pra parecer algo mais solene mesmo. E sim, eu falo isso olhando pra você, Evangelion. A gente já vai falar mais a respeito disso. Isso porque as histórias bíblicas estão aí há milhares de anos e influenciaram muitas culturas. Algumas delas, inclusive, não tão só no cristianismo, mas também em outras religiões abraâmicas. Ou seja, basicamente metade do mundo, né, no fim das contas. E mesmo quem não segue religião nenhuma pode ter entrado em contato com essas histórias ao longo da vida. Por exemplo, você pode ter usado a expressão bom samaritano, chamado alguém que puxou seu tapete de Judas, usado a expressão que atire a primeira pedra, por exemplo, ou até escutado, sei lá, a música Lazarus do David Bowie. Todos esses nomes e expressões, mesmo que você não esteja fazendo uma referência direta à Bíblia, são originalmente de lá. E é muito doido pensar nisso, né? Pois é, e se até essas coisas estão super presentes no nosso cotidiano, mesmo quando a pessoa não é religiosa, imagina as histórias da Bíblia em si, as estruturas delas. Se você parar pra pensar, elas estão por toda parte. Sem nem falar das histórias que adaptam diretamente, tem vezes que o conceito da história acaba inspirando outras obras, tipo Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que fala da rivalidade entre irmãos gêmeos. Os personagens do livro mesmo se chamam Pedro e Paulo, não Esaú e Jacó, mas o título não é à toa, porque tem esses gêmeos no Gênesis. Ou o outro livro, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que aparecem na Bíblia. Eles vinham aparecendo na cultura pop. Tem vezes que reproduzem alguma cena clássica que foi imortalizada em uma obra de arte inspirada na Bíblia. Por exemplo, A Última Ceia ou A Pietà vivem reproduzindo essas cenas na cultura pop, mesmo em contextos que às vezes não tem tanto a ver com o original. E muitas histórias também têm figuras messiânicas que fazem referência à imagem que ficou conhecida de Jesus Cristo. Mesmo que não seja uma referência direta, ela apela para a ideia que as pessoas têm desse arquétipo de personagem. Às vezes elas até fazem referência mais direta, por exemplo, pode ser no nome, ou de aparecer como o escolhido, ou o grande herói que vai salvar a humanidade na história, o escolhido que pode andar na água, por exemplo. Ou até figuras que chegam a ser, literalmente, representações de Jesus em outra forma, né, como o Aslan das Crônicas de Nárnia. Enfim, tem muita coisa pra falar nesse vídeo, já que são vários exemplos, mas também tem histórias que representam personagens bíblicos mais diretamente, como o patrocinador desse vídeo, que é a série The Chosen. Eu já tenho alguns vídeos com conteúdo sobre histórias bíblicas na cultura pop aqui no canal, como o meu vídeo do Príncipe do Egito. E aí eles me convidaram pra ver e divulgar essa série que é sobre Jesus. Quando eu recebi o convite, eu fiquei curiosa pra ver como que a série ia abordar um assunto que, assim, a gente já viu na tela várias vezes, né? Porque como eu falei lá em cima, já tem um monte de obras que adaptam as histórias da Bíblia, tanto diretamente como usando de inspiração pra outras tramas. E eu, particularmente, eu não curto muito ver histórias que são super diretamente sobre figuras religiosas, porque eu acho que muitas vezes elas podem ficar demais na parte religiosa e menos na parte audiovisual, sabe? Tem muitas exceções, óbvio, e a gente vai falar de algumas delas nesse vídeo, mas eu tento evitar quando é esse caso, não me levem a mal. Só que eles me chamaram e pediram pra eu avaliar se eu queria falar sobre a série, e eu achei bem legal que eles me deram bastante liberdade pra escolher como divulgar também. Aí depois de ver a primeira temporada, eu percebi que The Chosen tem uns elementos bem interessantes que, pra mim, destacam a série das outras adaptações. Uma coisa é que a série não fica só naquela coisa solene das falas, sabe? Eles usam expressões mais modernas do inglês em certos momentos. Tipo, usam expressões como freaked out, que seria, nossa, enlouqueceu, né? Tá doido. Ou tipo, don't get sorry, que é uma coisa que eu vejo a galera falando em videogame, né? Que é meio como se fosse não fica mordido. Isso é bem diferente do que a gente costuma ver em muitas adaptações religiosas, que normalmente vão pegar e apelar pra aquela linguagem ultra formal, né? Aquela linguagem meio se fazendo passar por arcaica, então tu eres não sei o que lá. E assim, realmente faz parte da estética desse tipo de adaptação, mas é legal quando uma série tenta trazer uma linguagem mais moderna, porque fica mais próximo da gente, né? E eu acho que eles fizeram isso porque é uma série que eu acho que vai ser pra todo mundo, sabe? Não só pro público das adaptações religiosas. Isso porque ela humaniza bastante os personagens. Ela fala sobre a vida de Jesus do ponto de vista das pessoas ao redor dele, como Maria Madalena, o Simão Pedro. E pra mim isso traz um aspecto humano e complexo pro personagem, que é diferente daquela imagem perfeita, sabe? Que a gente vê mais, que é mais comum de aparecer. A gente costuma ouvir as histórias dos grandes feitos de Jesus com os apóstolos, que eles eram unidos e faziam tudo por ele. E sim, né? Isso é a história que a gente sempre ouviu. Mas assim, como que
que Jesus reuniu essas pessoas? Como que esses apóstolos foram se abrindo e interagindo uns com os outros? Como que os romanos viam Jesus e as pessoas ao redor dele? Ou quando que as pessoas começaram a acreditar que os milagres eram milagres mesmo? Como que elas começaram a acreditar naquilo e seguir os ensinamentos dele? E The Chosen mostra tudo isso. A série pega essas informações que estão na Bíblia, mas que é difícil visualizar tão bem, porque às vezes não tem tantos detalhes, né? Muitas vezes a Bíblia vai contar o que aconteceu em 2 frases. Fica, nossa, mas só isso, eu queria saber mais, né? E aí na série, essas pessoas que são citadas, elas têm personalidade, além do que é mostrado na Bíblia. Eles preenchem algumas dessas lacunas, sabe? Pra mim, a melhor parte é mostrar como os apóstolos teriam sido como pessoas, porque na Bíblia a gente não tem esses sentimentos, esses trejeitos específicos, super detalhados. O foco maior é no que alguém fez ou disse naquele momento particular, que é importante pra aquela história bíblica em si, né? Não tinha por que ficarem falando da pessoa como ela era no dia a dia, as interações gerais dela. Eu entendo por que não tem isso lá. Mas na série eles conseguem mostrar isso um pouco mais. Por exemplo, os outros apóstolos têm um pé atrás com o Mateus porque ele coletava impostos. Ou seja, eles ajudavam os romanos, que é uma coisa que o povo local via com desconfiança. Então é possível você ver essa tensão já sendo construída ao longo dos episódios. E também dá pra ver como que é a interação desses apóstolos com Jesus, já que mostra Jesus ganhando cada um deles um por um, sabe? Acho que o que é legal é que a série enfatiza essa presença de Cristo como um homem que sofre, que tem sentimentos. Ele tem um senso de humor super fofinho e tem até mesmo umas coisas como ele ficar nervoso antes de fazer o Sermão da Montanha, sabe? Ele aparece como uma pessoa que pode ser bem de boa em vários momentos. Ele conta piadas e se diverte em festas. Essas qualidades e os defeitos são o que faz o Jesus da série ser um personagem fácil de se relacionar. Eu acho que a série faz um bom trabalho mostrando o quão carismático que ele devia ser pra conseguir tantos seguidores na época. E ó, se você se interessou, é muito fácil começar a assistir The Chosen. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu baixei o aplicativo de The Chosen no meu celular. Ele é de graça e sem nenhuma propaganda no meio. É só baixar e começar a assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição, já deixa baixando enquanto você assiste a esse vídeo. Mas assim, as 2 temporadas da série já estão disponíveis em português e ainda tem um monte de conteúdo extra pra você ver. Mas Mikan, como assim é de graça e sem anúncios? Pois é, uma das coisas que eu achei mais interessante sobre The Chosen é que ela foi produzida por crowdfunding, ou seja, com doações do público. Sério, cada uma das 2 primeiras temporadas arrecadou 10 milhões de dólares pra produção. E eu achei isso muito da hora, porque mostra como existem outros modelos de criação audiovisual. Basicamente é uma pessoa que pode doar, pagando pra que as outras tenham acesso à obra, sabe? Mas enfim, o link pra baixar e ver The Chosen de graça, agora que eu expliquei certinho, tá aqui na descrição. E agora, bora falar de como a Bíblia aparece na cultura pop. Ok, não dava pra começar esse vídeo sem mencionar o Príncipe do Egito, que é uma animação que eu amo e tem um vídeo que vai estar linkado aqui na descrição meu. Mas assim, o Príncipe do Egito é uma adaptação mais direta e dramatizada da história de Moisés e fala de vários acontecimentos marcantes do profeta, como quando ele abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito e tudo mais. E esse filme foi feito pela DreamWorks, um dos primeiros filmes deles, e eles tiveram consultoria de vários especialistas em religião, seja cristãos, judeus ou muçulmanos. Uma coisa que eu acho bastante interessante nele é que o filme já começa com um aviso falando que ele tem essa conexão com o livro do Êxodo, mas o que eu acho legal é que ele fala no aviso que não é pra ser um relato super fiel, que se a pessoa quiser, eles recomendam ler direto o livro. Isso porque algumas coisas mudam, eles dramatizam pra ficar mais emocionante, como a amizade entre o Moisés e o Ramsés, que é aumentada, né? Porque no filme isso é o maior dilema do Moisés, ele fica dividido entre a missão dele com Deus e com o povo dele e o amor pela família adotiva, porque caso você não saiba, né, a história do Moisés é que ele foi adotado ali pela família do faraó, e aí ele é escolhido pra libertar o povo judeu ali do Egito. E assim como na Bíblia, o faraó só permite a liberdade dos hebreus depois da 10ª praga, que caso você não saiba ou não se lembre, é a morte dos primogênitos, ou seja, né, quando o primeiro filho dele morre. Depois de mudar de ideia pra deixar eles irem, ele muda de ideia de novo e tenta perseguir o Moisés, mas aí tem aquela cena que se abre o Mar Vermelho pro pessoal atravessar, aquilo seria considerado um milagre, e se fecha em cima das tropas do faraó. Eu falando assim rápido, não parece que o Príncipe do Egito é um filme tão legal assim, mas eu juro, ele é muito legal. É um dos meus filmes de animação preferidos, eu acho. E no meu vídeo eu até falo que ele foi um filme que eu revi depois de adulta e eu fiquei surpresa, porque quando eu via quando era criança, eu
gostava e tudo, mas aí, adulta, eu pensava, deve ser aqueles filmes que narram histórias da Bíblia, que não deve ser tão interessante assim, não deve ser tão bom. Eu só lembro porque eu era criança, eu lembro com afeto. Mas quando eu fui rever, eu achei ele melhor ainda. Eu acho que ele tem uma qualidade musical muito alta, a animação dele também é muito bonita, o design dos personagens. Eu realmente, toda vez que eu vejo ele, eu fico triste que a DreamWorks fez poucos filmes 2D, porque eu queria muito que eles fizessem mais, porque realmente o Príncipe do Egito é muito legal. Mesmo se você nunca tiver qualquer interesse por religião em si, eu acho que vale a pena. Se você tem interesse por animação, vale bastante a pena. Outra obra que é bastante interessante é Good Omens, né? Belas Maldições, que é do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, e também tem a série do Prime Video. Essa história fala sobre o Apocalipse, né? Ela faz uma releitura bem diferentona do livro do Apocalipse. Então tem vários personagens que ou são bíblicos ou são inspirados em conceitos religiosos. Os protagonistas em si, o Aziraphale e o Crowley, são um anjo e um demônio, respectivamente. Mas os nomes deles não são da Bíblia, pelo que eu saiba, né? Só que, assim, eles têm funções que seriam da Bíblia, vai. Porque o Aziraphale, ele teria sido o anjo que guardava os portões do Jardim do Éden, enquanto o Crowley, tecnicamente, seria a serpente que tentou a Eva com o fruto. E aí eles se conheceram nessa época, mas ficaram amigos ao longo aí dos séculos e milênios, e chega o momento do Apocalipse e eles querem evitar que isso aconteça, porque eles gostam muito de morar na Terra. Além disso, uma coisa que eu acho bastante interessante que tem no Belas Maldições é a representação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que também aparece muito aí pela cultura pop, só que em Belas Maldições eu acho legal porque eles são modernos, né? Em vez de cavalo, eles andam de moto. Guerra é um correspondente de guerra, por exemplo, sabe? Aliás, outra obra que retrata os cavaleiros do Apocalipse é uma que se chama literalmente Apocalipse, que é o X-Men Apocalipse. Porque em X-Men Apocalipse, o vilão do filme é esse mutante chamado Apocalipse, que reúne seus 4 cavaleiros, que seriam 4 outros mutantes que são aliados dele e lutam junto com ele. Aí não tem mais tanta graça, né, eu acho, porque eles não são necessariamente cavaleiros, eles só são os caras que estão lá junto com ele. Não sei. E tem uma obra que eu gostaria de citar aqui, que é Evangelion. Porque assim, se você não viu o Evangelion, já se prepara pra maratonar depois desse vídeo. Eu já falei bastante dele aqui. Tem vídeo meu sobre os filmes de Evangelion, inclusive, com o Léo Kitsune. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas assim, só o nome você já vai pensar, tá, isso lembra Evangelho. Por que que esse nome lembra Evangelho? Calma, tem mais coisa. No anime, caso você não saiba nada da história, eu vou dar um mega resumão, tentar não dar nenhum spoiler aqui. Os adolescentes pilotam esses mechas, né, que tecnicamente são robôs gigantes, mas não são exatamente, enfim. Eles são chamados de Eva. E só o nome já indica que tem algo, né, que lembra a gente, né, Adão e Eva. Já indica que tem alguma coisa bíblica. Os inimigos que eles derrotam, né, são monstros que eles chamam de anjos. E o primeiro anjo se chama Adam, que é Adão, né? Eles falam sobre o fruto do conhecimento, tem vários símbolos de cruz no anime original, tipo, dezenas ao longo dos episódios e dos filmes e tudo mais. E tem também a lança do destino, que é a arma usada pelo centurião Longinus pra perfurar o corpo de Cristo ali depois da crucificação. E assim, o nome do Longinus, pelo que eu lembro, não é da Bíblia, ele aparece fora do cânone, mas enfim, a lança, se eu não me engano, tá na Bíblia, enfim, faz parte aí da história geral. E aí no anime tem uma arma que consegue imobilizar os anjos e perfurar os campos TA, né, que seriam esses campos de proteção deles. E ela se chama Lança de Longinus. E tem um monte de outras referências a nomes e a símbolos bíblicos. E o que isso tudo quer dizer? Nada. Eles basicamente colocaram todos esses símbolos religiosos, não só bíblicos e não só cristãos, porque tem um monte de outras referências religiosas que eles colocaram de outras coisas, mas eles colocaram porque eles acharam que ia ser da hora, basicamente. O Kazuya Tsurumaki, que trabalhou com o Hideaki Anno, se eu não me engano ele trabalhou em End of Evangelion, perguntaram pra ele numa convenção de fãs o que significava tudo aquilo de religião em Evangelion. Ele basicamente falou, então, né, tinha muitos programas com robô gigante no Japão, muitas séries, e a gente queria que a nossa história tivesse um tema religioso pra ajudar a distinguir a gente. Porque o cristianismo é uma religião que não é muito comum no Japão, então a gente pensou que ia ser misterioso. Nenhum dos funcionários que trabalhou em Evangelion é cristão, não tem nenhum significado cristão de verdade no programa, então a gente só pensou que os símbolos cristãos pareceriam legais, pareceria da hora, basicamente. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito boa, que assim, se eles soubessem que o programa, né, que Evangelion seria distribuído nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo, eles teriam repensado essa escolha estética de colocar muitas coisas, muitos símbolos cristãos e nomes cristãos no anime. Mas assim, o que ele falou faz sentido, né, porque o cristianismo não é uma religião predominante no Japão, então tem muitas obras que fazem isso, na real. Você vai ver os animes, aí tem um monte de padre e freira que é herói de ação e combate seres sobrenaturais, tipo Chrono Crusade. Tem várias lutas épicas dentro de igrejas
histórias que têm uma cara aí de igreja católica, tipo Cowboy Bebop, mas em geral essas inspirações são muito mais estéticas do que temáticas, sabe? Elas não carregam um peso religioso como uma obra que fosse feita em uma cultura mais baseada nas religiões abraâmicas. Porque, gente, o significado seria completamente diferente, né? O peso cultural é completamente diferente. Aliás, falando de uma cultura altamente influenciada por religiões abraâmicas, a Record aqui no Brasil já fez várias adaptações da Bíblia, e como novela também é cultura pop, eu queria citar alguns exemplos aqui, bem por cima, tá? Mas é só pra dizer como a gente tem muitos exemplos brasileiros. Tem Jezabel, baseada na história da Jezabel no Livro dos Reis, né? Que organizou vários cultos pra deuses pagãos e mandou matar os discípulos de Deus. Tem Sansão e Dalila, que é baseada nos personagens da Bíblia com os mesmos nomes. Não é o coelho da Turma da Mônica, tá? Eles têm esse nome por causa do nome bíblico, inclusive. Tem também a história do rei Davi, que é uma das figuras bíblicas mais conhecidas, né? Primeiro porque ele tem aquela história de Davi versus Golias, que é famosa até fora, né, de círculos de religiões abraâmicas, porque essa história do carinha pequeno que derrota o cara grandão e tudo, mas ele também tem muita importância nas linhagens e tudo mais na Bíblia. Tem a Terra Prometida, tem os 10 Mandamentos, que aí fala de Moisés, enfim, tem um monte dessas histórias que foram adaptadas aí pela Record. E já que eu tô falando de algumas inspirações mais diretas, eu acho que é legal falar de formas que o próprio Jesus aparece na cultura pop, né? Ele pode aparecer de várias formas, seja uma representação, esse aqui é Jesus, tá usando o nome Jesus mesmo, ou a imagem classicona dele, que a gente já vai comentar mais, ou então pode ser aquela coisa de ter algum paralelo com Jesus que querem tanto deixar claro, deixar óbvio pro público, que até colocam um nome que começa com as iniciais JC, que nem Jesus Cristo. Acho que um exemplo é o John Coffey, de A Espera de um Milagre, que ele tem poderes de cura e ele é o cara que recebe punição pelo crime dos outros, além de ser muito gentil e tudo mais. Mas não precisa necessariamente ter a mesma personalidade sempre. Por exemplo, o John Connor, né, JC, é considerado o salvador da humanidade em O Exterminador do Futuro. Um filme mais recente, que é Bright, tem o Jiraki, que é uma figura religiosa pros orcs, que teria se sacrificado pra salvar o mundo. E também tem o Jacob, que tem a ver com isso, e ele tem a mesma letra, e spoiler, né, ele ressuscita e os orcs ajoelham pra ele e tudo mais. Tem várias referências que são bem óbvias, assim. Mas tem algumas referências que elas não necessariamente usam o nome, mas tem algum simbolismo que faz a gente lembrar, seja intencionalmente ou não. Tipo o Super-Homem do Snyder, né? Vamos lá. Não é de hoje que falam sobre o Superman do Snyder fazer várias referências a Jesus, né? Eu não sou a primeira a falar isso nem de longe. Vou mostrar alguns paralelos que aparecem nos filmes dele. Nos filmes do Zack Snyder pra DC, o Super-Homem, ele é visto como uma figura messiânica. E ele tem essa coisa de se ver dividido entre o sobre-humano, né? Entre as origens kryptonianas dele e o humano. Ele tá entre dois mundos. Assim como Jesus é considerado esse elo entre o mundo dos humanos e o mundo sagrado. Em Homem de Aço, o General Zod, inclusive, tenta convencer o Superman a largar a humanidade, né? Que seria como se fosse uma tentação de Satanás, antes de Jesus ser crucificado, que Satanás tenta tentar ele, sabe? Já em Batman vs Superman, o Superman, ele é comparado a um deus. O próprio Lex Luthor compara ele. Tem até aquela cena da estátua do Superman pichada com um falso deus, né? E assim, né? Eu acho que o paralelo mais óbvio é que o Superman acaba se sacrificando pra salvar a humanidade e depois é ressuscitado na Liga da Justiça, né? Além de tudo isso, a idade do Clark na época do sacrifício é 33 anos, a mesma idade de Jesus. Mas não é o suficiente? Você quer mais simbolismo jogado na cara? Então vamos lá. Porque o Clark é literalmente colocado em frente a um vitral de Jesus. É pra meio que assim, ah, nossa, realmente a história dele lembra, hein? Parece familiar. É meio que pra isso. Enfim, esse é o paralelo. Comenta aqui embaixo se você já tinha notado, acho que sim. E aí tem várias outras histórias que podem ou não ter elementos que lembram a representação de Cristo. Eu acho importante dizer que, assim, eu não tô afirmando que essa representação seja intencional necessariamente, tá, gente? Porque, por exemplo, no caso do Zack Snyder, o negócio do vitral deixa muito óbvio que ele tava se referindo a isso especificamente, entre outras coisas que são as referências dele, da carreira dele. Mas, às vezes, uma obra pode usar uma imagem que pode ser interpretada de certa forma, e não necessariamente foi a intenção do autor, foi uma coisa que o autor tava em mente quando criou aquilo. Então, às vezes, uma coisa que pra gente lembra isso, não necessariamente foi a intenção inicial. Não estou dizendo que é feito pra ser isso. Dito isso, vamos falar de uma obra japonesa aqui, que é Final Fantasy X. Em Final Fantasy X, a Yuna é uma pessoa que é muito gentil e determinada, e ela vai ter que passar por um sacrifício pra salvar o mundo do pecado. Porque, assim, o
inimigo que eles lutam contra no jogo é Sin, que se escreve como pecado. E tem uma cerimônia que ela consegue andar na água. E é muito bonita, inclusive, eu adoro essa cena. Aí quando a gente fala das Crônicas de Gelo e Fogo, porque assim, vocês acharam que eu não ia falar de Game of Thrones nesse vídeo, né? São os livros que inspiraram Game of Thrones. E nesses livros tem a história do Azor Ahai, que seria um herói que salvou o mundo com uma espada mágica. E se profetiza que o Azor Ahai voltaria e teria uma espada flamejante. E é assim, a espada flamejante é um símbolo que tem na Bíblia, mas ele costuma ser relacionado, se eu não me engano, a outras coisas, não necessariamente a Jesus. E o sacrifício do Azor Ahai não foi dele mesmo, então tem várias outras interpretações, mas tem uma expectativa de uma segunda vinda desse herói messiânico, por isso que eu acho que existe esse paralelo também. E assim, tem também representações mais diretas, né? Como a de The Chosen, que eu já mencionei, né? Que eles trazem vários eventos narrados na Bíblia, mas com mais detalhe, mais emoção. Tipo a hora em que Jesus exorcizou um demônio de Maria Madalena, que aparece como um detalhe na Bíblia. Em The Chosen, esse momento é muito mais detalhado e explica também a devoção dela por Jesus ao longo da série. O primeiro milagre de Jesus na Bíblia foi quando ele transformou a água em vinho durante um casamento, né? E essa cena até aparece na série, só que com algumas mudanças. Porque, na verdade, o milagre vira uma forma de ajudar os pais da noiva, que são de classe mais baixa, pra eles não passarem vergonha perto da família rica do noivo. E tem algumas outras coisas, tipo, no Evangelho de Mateus, o Jesus cura a sogra do Pedro. E a série aproveita que tem esse momento pra destrinchar e dar mais detalhes dele, né? Da família em si. Porque além da cura, tem a relação entre o Pedro e a esposa dele. Eles exploram bastante isso. E a série vai mostrando como os milagres mexem com as pessoas ao redor, tipo, Mateus que começa a questionar a visão lógica que ele tem do mundo de acordo com os milagres. E assim, aqui eu tô falando de uma representação que dramatiza bastante coisa, humaniza bastante coisa, mas ela ainda é mais pé no chão, né? Aí tem outras que são mais espalhafatosas, vamos dizer assim, tipo o musical Jesus Cristo Superstar. Sim, é um musical sobre Jesus, que inclusive foi feito pelo Andrew Lloyd Webber, que é a mesma pessoa que fez o Fantasma da Ópera, então já é uma pessoa mega conhecida no meio dos musicais. E Jesus Cristo Superstar é uma ópera rock que usa várias gírias nas letras também, mó doido. E esse musical conta parte da história de Jesus do ponto de vista de Judas Iscariotes. Lembrando que, né, na Bíblia foi o Judas que era o apóstolo que traiu Jesus. Tem toda uma parte deles discordando, né, o Judas vai se desprendendo ali de Jesus até chegar o momento da traição e depois ele se arrepender. E aí o musical acaba com a crucificação de Jesus, mas antes da ressurreição dele. Só que eles pegam vários momentos que aparecem na Bíblia, tipo a última ceia, ou o negócio das 30 moedas de prata e tudo mais. E assim, tem muitas versões, né? Tem o musical da Broadway mesmo, tem os filmes. O filme de 73 é do mesmo diretor de Um Violinista no Telhado, inclusive. Então é uma versão bem famosa. E lembra que eu tava falando de mangá mais cedo? Então, tem uma versão em mangá que é uma representação que cita o nome diretamente de Jesus, e é pra ser a figura de Jesus mesmo, só que é completamente diferente do que eu esperaria de qualquer coisa. Esse mangá chamado Saint Onisan, ou Saint Young Man, ou seja, os Jovens Santos, ele não é uma adaptação direta da Bíblia, pelo contrário, na verdade, porque ela pega só a figura de Jesus e junta com a figura de Buda e coloca os dois como jovens que estão como colegas de apartamento em Tóquio, no Japão. Nada a ver, mas eu juro que é legal. Na história do mangá, os dois estão meio que passando férias na Terra, sabe? Tentando esconder as verdadeiras naturezas deles, das pessoas. E aí o Buda sempre é super calmo e comedido, enquanto Jesus é mais empolgado e apaixonado pela vida cotidiana, mesmo nos atos mais simples, o que eu acho muito fofo mesmo e faz bastante sentido. E aí tem várias referências a conhecimento geral sobre essas figuras religiosas. Por exemplo, Jesus tem um momento que ele tá no banho público e ele transforma a água do banho em vinho, sabe? Esse tipo de coisa. Caso não tenha dado pra perceber, é uma história de comédia e não tem nenhum compromisso em retratar algo fidedigno a alguma escritura. Então acho que não vão com essa expectativa, mas eu acho bastante interessante essa visão até. E outra história que vai pro lado da comédia é a vida de Brian, do Monty Python. Só que ela não é exatamente sobre Jesus, e sim sobre o Brian, que é um cara comum, que nasceu muito pertinho ali de Jesus, e ele sempre tava meio que no lugar errado na hora errada, vamos dizer assim, tem muitas coincidências. E aí, assim, eu acho legal falar sobre a vida de Brian, porque tem muita gente que não gosta dessa obra e acha que zomba de Jesus. Mas eu acho que, na verdade, é o contrário, eu acho que ela é bem respeitosa com os ensinamentos dele. Os próprios caras do Monty Python tiraram piadas que seriam diretamente com Jesus, porque eles mesmos se sentiam desconfortáveis com isso. Eles falavam que meio que as risadas morriam na hora que eles iam fazer, então eles decidiram tirar tudo que eles pudessem considerar desrespeitoso. E eu não podia
deixar de falar de mais algumas histórias brasileiras, então vamos falar do Alto da Compadecida, porque tanto na história do Guel Arraes, no filme, como na peça original do Ariano Suassuna e outras adaptações, o Filho de Deus é um homem negro. No filme ele é o Maurício Gonçalves, e na peça ele se chama Manuel, enquanto no filme é Emanuel, que é um dos nomes citados nos evangelhos e em Isaías para se referir a Jesus. E a Compadecida, né, Nossa Senhora, é a Fernanda Montenegro no cinema. É ela que intercede por todo mundo na hora do julgamento. E essa parte do julgamento é um dos pontos altos do filme e mostra como a cultura brasileira acaba interpretando determinadas partes da cultura, da religião e das escrituras, né? E agora eu queria tratar de algumas histórias mais específicas, com um pouco mais de detalhes. Eu acho que eu não podia deixar de fora dessa lista as Crônicas de Nárnia, que, né, essa obra do C.S. Lewis é uma das obras de fantasia mais conhecidas que a gente tem e também é uma das obras mais conhecidas a fazer referências à Bíblia na cultura pop. Os livros não são uma adaptação direta da Bíblia, mas tem muitos paralelos com algumas coisas das escrituras. O próprio C.S. Lewis, o autor, ele era bastante cristão e ele gostava de escrever sobre isso, mas ele vivia batendo na tecla, eu acho legal dizer isso, que as histórias dele não eram uma alegoria. Isso porque não são representações mega encaixadinhas, tipo, uma coisa representa exatamente essa outra. E eu já vou falar mais sobre isso, sobre o problema da alegoria e tudo mais, mas assim, nas histórias do C.S. Lewis tem uma coisa assim que é muito a outra, que é o leão Aslan. Ele basicamente é Jesus Cristo. Se você leu os livros, ou pelo menos viu os filmes, você vai lembrar que ele é uma figura de liderança e de proteção, sem contar que ele morre, é sacrificado, e ele depois ressuscita em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, o paralelo tá muito evidente aí. Não bastasse isso, em A Viagem do Peregrino da Alvorada, é dito que o Aslan é chamado de Leão de Judá no mundo das crianças. E assim, o mundo das crianças é meio que o nosso mundo, né? E Leão de Judá é uma expressão bíblica que muitas vezes faz referência a Jesus Cristo. E aí, assim, tem várias outras possibilidades de comparação, tipo uma referência a batismos, a história do Shasta, que vem muito como um paralelo com Moisés, o Apocalipse na última batalha. Só que também tem várias coisas nas Crônicas de Nárnia que não são exatamente bíblicas, ou ao menos não tem uma correspondência direta com as histórias bíblicas. E é por isso que o Lewis não dizia que o trabalho dele era uma alegoria. Ele gostava de afirmar que Nárnia era mais uma suposição do que uma alegoria. E se existisse um mundo de Nárnia, como seria Jesus ali? Tem até uma carta que eu acho muito interessante, que uma mãe mega preocupada mandou pra ele, falando que o filho amava Aslan mais do que Jesus. E o Lewis respondeu basicamente: querida, não dá pra isso acontecer. O Lawrence não pode amar Aslan mais do que Jesus, mesmo se ele achar que é isso que ele tá fazendo. Porque todas as coisas que fazem ele amar o Aslan por fazer ou dizer, são simplesmente as coisas que Jesus realmente fez e disse. Então, quando o Lawrence, que era o nome desse menino, pensa que ele ama o Aslan, ele tá, na verdade, amando Jesus. E talvez amando Jesus mais do que ele jamais amou antes. É claro que tem uma coisa que o Aslan tem que Jesus não tem, que é o corpo de um leão. Mas lembre-se, se existirem outros mundos, eles precisarem ser salvos, e Cristo fosse lá salvá-los, como ele faria, ele pode ter tomado a forma de vários tipos de corpos que a gente nem sabe a respeito. Então, ele basicamente encontrou um jeito de conciliar a ficção especulativa com a visão religiosa dele e pensar que o Aslan seria Jesus nesse cenário hipotético de as Crônicas de Nárnia serem num mundo Nárnia que existe mesmo, e aí Jesus iria lá salvá-lo. Eu acho essa fala dele muito interessante e, enfim, eu acho que vale um vídeo só sobre isso, só sobre as Crônicas de Nárnia, dependendo, e também falando sobre o que é alegoria na verdade. Quem sabe um ficcionário. Se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários, quem sabe eu faça depois. Outro autor que adora falar de personagens e histórias bíblicas, mas não exatamente da forma como o C.S. Lewis, que é o Darren Aronofsky. Eu vou falar de duas histórias dele aqui. A primeira é Noé, que é uma adaptação mais direta da história de Noé, da Arca e tudo mais. E assim, o filme é considerado uma obra mais controversa porque o Aronofsky, ele botou no filme algumas representações que seriam do livro de Enoque, que não faz parte do cânone da Bíblia exatamente, então as pessoas questionaram um pouco isso. Mas é aquilo, né? O filme não necessariamente tem nenhuma proposta de ser algo fiel. Ele começa com a história da criação, passa por Adão e Eva no paraíso e tal. E o protagonista, como o nome indica, é o próprio Noé, que na Bíblia foi escolhido por Deus para salvar a criação do dilúvio. Aquela história, né? Construir uma arca, colocar um casal de cada espécie de animais e deixar o resto pra trás, porque só quem tivesse na arca ia sobreviver e repovoar o mundo depois. E além de Noé, no filme aparecem alguns outros personagens bíblicos. Um deles é o Tubal-Caim, o Tubal-Cain, né? Que é um descendente do próprio Caim. Aí na Bíblia ele e o Noé nunca se conhecem, mas no filme ele representa o mal da humanidade, né? Ele seria o motivo pelo qual Deus teria punido a todos com o dilúvio. Já o Matusalém é o avô de Noé no filme, e ele mora isolado e tudo mais, mas a gente não vê tanto dele assim na Bíblia, pelo que eu me lembro, me corrija
corrijam se eu estiver errada. Tem o Lemeque, o pai de Noé, que eu acho que ele também não é tão, assim, desenvolvido na Bíblia, ele é só mencionado. Mas no filme ele tem mais espaço, inclusive ele é morto pelo Tubal-Cain quando Noé ainda é adolescente. E uma parte interessante é que na Bíblia ele morreu quando Noé tinha 595 anos, apenas. E aí no filme também tem algumas criaturas de pedra bem esquisitas que parecem um elemento fantasioso que o Aronofsky botou lá no meio. Mas na verdade elas também são baseadas na Bíblia ou pelo menos em interpretações posteriores da Bíblia, que eles seriam representações dos Nefilim, que são os homens caídos e nascidos da terra. Inclusive, se você for pegar o livro de Enoque e tal, a coisa até muda um pouco, porque tem os sentinelas, que tomaram mulheres humanas como esposas e tal, e os Nefilim seriam filhos deles, né, representados como esses guerreiros gigantes. Aí o Aronofsky pegou e misturou essas duas representações pra fazer as criaturas de pedra que aparecem no filme. Então, não é exatamente bíblico, porque ele pega outras inspirações também. Outra coisa que difere é que na Bíblia Deus dá as instruções pro Noé de como lidar com o dilúvio, né? Elas são bem diretas até, na real. E no filme, o Noé precisa interpretar uns sonhos proféticos muito loucos, ele precisa construir a arca com árvores que nasceram de uma semente do Éden, sabe? Então é uma coisa bem mais aberta, assim. E além disso, a Bíblia não fala de outras pessoas tentando entrar na arca, aquela batalha e tudo mais. Nem mostra muito como foi a jornada em si, né, dentro da arca, se eu não me engano. E o filme, ele toma uma liberdade poética pra fazer essas duas coisas. Tem uma treta ali com as pessoas tentando entrar na arca, o Noé querendo fazer uns sacrifícios. Então, assim, eu entendo porque o filme foi meio polêmico com a comunidade cristã, porque, assim, ele não é pra ser fiel, gente. Não adianta querer que ele seja, mas enfim. Vamos pro próximo filme, que esse sim, ele é controverso pra mim, então eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Ao contrário de Noé, Mãe não é um filme exatamente baseado na Bíblia e não tem o título nada da Bíblia, então, assim, a princípio não teria porque ele tá nesse vídeo. Porque ele não vai contar exatamente uma coisa direta, ele tem vários elementos que representam alguns momentos citados na Bíblia. Eu, Mikan, não curto a maneira que os elementos bíblicos foram colocados, já que, pra mim, eles não fazem muito sentido na montagem geral do filme, ainda mais depois das declarações do diretor. É que assim, não fiquem falando, Mikan, mas você não entendeu o filme. Não, não é isso, na verdade, é o contrário. Eu não gosto que o diretor fique explicando o próprio filme, e eu fico muito irritada, porque o Aronofsky fica explicando os filmes cada vez que ele dá entrevista, isso é muito chato. Cada vez que ele explica, eu acho que o filme fica pior, porque as interpretações como alegoria pura e simples também enfraquecem muito as coisas, na minha opinião. Até como a gente viu o C.S. Lewis falando lá atrás, né? Mas já que o próprio diretor insiste em dizer isso, e o público insiste, a crítica insiste em dizer que o filme é quase todo alegórico, bora lá. Dizer que a alegoria empobrece demais pra mim. Então, assim, parabéns por estragar toda a natureza ambígua que o seu trabalho podia ter, tá bom? Dizendo que tem uma interpretação mais correta. Certinho. Mas vamos lá. Aviso de spoilers aqui pra Mãe, caso você ainda não tenha assistido o filme do Darren Aronofsky. Ok, então em Mãe, a casa que os personagens vivem seria mais ou menos, assim, uma representação do Jardim do Éden. O personagem do Javier Bardem se chama Ele, com E maiúsculo. Essa foi a forma que o Aronofsky encontrou pra representar Deus. E ele é louvado pelas pessoas, oferece bênçãos e a sua vontade é bem absoluta ao longo do filme. Inclusive, olha só, o personagem dele é um poeta e quando ele e a esposa dormem juntos, ele fica mega inspirado e vai escrever um poema, que é a obra-prima dele, e aí junta mó galera que virou fã dessa obra e tudo mais. E em seguida, a esposa dele, que é a mãe, fica grávida e o bebê nasce. E o que é Jesus Cristo? Como ele costuma ser chamado? Verbo divino, ou seja, a palavra de Deus, o poema dele. Para mim, essa representação dele como poeta, dos fãs que ficam em volta do poema genial, a parte do filho em si e tudo mais, são algumas das representações mais interessantes no filme, por isso que eu comecei por elas. Porque as outras nem tanto, vai. Por exemplo, o homem e a mulher são representações de Adão e Eva. Aí, assim como acontece na Bíblia, eles são convidados a entrar no jardim e acabam tendo ações consideradas inconsequentes. No filme, eles são mal folgados, inclusive, ficam maltratando a coitada da mãe, sendo folgados com ela. Mas o paralelo mais direto aqui é que eles têm dois filhos, né? E um deles mata o outro, que seria uma referência à história de Caim matando o irmão dele, né? O Abel, que é uma história mega famosa da Bíblia também. E aí, no filme, o escritório dele, né? O escritório do Javier Bardem, é proibido para as visitas, mas o homem e a mulher entram ali mesmo assim e diz que eles não podem tocar no cristal que tem lá, que é um cristal todo bonito, mas os dois voltam pro escritório e quebram o cristal. Aí depois disso, ele, né, Deus, fica furioso e expulsa eles de lá, fazendo um paralelo, né, quando Adão e Eva pegam um fruto proibido e são expulsos do Jardim do Éden. Tem também algumas pessoas que acreditam que o sapo no porão da casa representa uma das pragas do Egito Antigo, mas assim, não acho que nada a ver. Tem um certo momento do filme também que algumas pessoas quebram a pia da cozinha,
cozinha, e aí tem toda uma piada, um meme de não senta na pia, que eu adoro, inclusive. Mas a mãe fica furiosa e expulsa as pessoas de lá. E aí dizem que isso pode ser um paralelo com o dilúvio na história de Noé. Só que assim, o dilúvio não tem nada a ver com a situação que tá ali, sei lá. Também tem a Jennifer Lawrence que fala que o filme, na verdade, é uma alegoria pro aquecimento global. Mas assim, também não tem nada a ver com a situação que tá ali, mais ou menos. Eu entendo de onde vem, mas tá, beleza. E aí quando o bebê nasce, ele, com E maiúsculo, leva a criança diante dos fiéis, que pegam a criança, matam ela e comem o corpo dela. Eu acho que essa é a referência mais óbvia a Jesus, que é morto pela humanidade, e aí tem a divisão do seu corpo e sangue, e nesse filme isso é feito de forma literal. Eu acho também que é uma imagem, apesar de chocante, ela é muito interessante. E eu lembro que quando eu assisti eu fiquei, eita, nós, caramba, hein? Aí tem o apocalipse, né, porque tem uma baita batalha ali no final e todo mundo morre, menos ele. Então, assim, tem várias imagens interessantes e vários paralelos que podem ser feitos, mas aí, quando você vai chegando em outras coisas, fica meio torto, porque a personagem da Jennifer Lawrence, apesar de falarem que ela é uma alegoria pra mãe natureza, não é tão direto assim, e quanto mais você para pra pensar, mais fica em porque assim, ela pode ser vista como Maria, que teve o filho de Deus. Ok, aí faz sentido, porque, né, o bebê que nasce dela é o bebê que é devorado, e é o verbo divino, tem o poema e tudo mais. Então, nesse caso, até que faria um certo sentido, porque depois precisou sacrificar o filho pelo bem da humanidade. Outra possibilidade, que é a que a Jennifer Lawrence defende, né, e o próprio diretor também, é que seria sobre a mãe terra, né, a mãe natureza, que é destruída pela humanidade enquanto venera a Deus. Só que se ela fosse Maria, mãe de Jesus, ela aceitaria o sacrifício de outra forma, apesar de sofrer, porque é a personagem, a essência dela é ela sofrer e aceitar esse sacrifício de bom grado. No caso da mãe, pelo contrário, ela tanto luta contra isso que é a grande revolta dela no final do filme, né? E se a personagem dela for a mãe natureza, qual é a mensagem do filme? Porque depois aparece outra terra no ciclo depois, sabe? E é claro que nem tudo precisa ser alegoria, pode ser só simbolismo, metáfora, nada precisa ser extremamente direto e o filme pode muito bem representar mais de uma coisa. Então, gente, por favor, não precisa me explicar que pode ter mais significados e tudo mais. Porque, inclusive, isso foi o que me fez achar o filme legal quando eu tava saindo do cinema logo depois de ter visto ele, de eu poder interpretar ele de várias formas. Tem um vídeo, acho que do Mimimídias, inclusive, falando sobre mãe e o papel da mulher. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Tem várias interpretações possíveis desse filme e eu acho que muitas delas são mega interessantes. E é isso que é legal sobre ele. Mas o que me irrita nele é que ele tenta ser extremamente literal ou alegórico em algumas coisas, e aí com outras parece que ele só foi literal errado, sabe? Ou de um jeito meio simplificadão. Tipo, tem uma página no TV Tropes que se chama Versão do Parque de Diversões, que é a Theme Park Version, que é meio quando você não conhece muito um assunto e aí você vai tentar representar ele e você pega só os elementos que as pessoas vão reconhecer mais óbvios, assim. Tipo, se você for fazer uma representação do Brasil, você vai colocar a galera sambando e jogando futebol, e aí, tipo, uma imagem da Amazônia do lado. Eu sinto que Mãe é meio que Aronofsky tentando fazer isso com a Bíblia. Olha aqui, hein? Fruto proibido. Olha aqui, hein? Jesus. E assim, sem nenhuma profundidade nessas representações. O que faz com que quando eu veja ele falando sobre, não, isso aqui, a gente tem vários momentos da Bíblia, é super bíblica a história, eu fico, cara, não, você só pegou uns negócios da Bíblia aí pra ficar bonito. Nada diferente do que o Evangelion fez, só que eles pelo menos foram honestos em relação a isso. Enfim, momento hater do Aronofsky aqui. Quem sabe um dia eu faço um vídeo todo sobre Mãe, porque é um filme que eu gosto por 1000 outros motivos, mas eu peguei ranço porque o diretor quer dizer que ele é algo que ele não é. E falando em Darren Aronofsky, se você entendeu essa piada, comenta aqui embaixo. Tem um filme que eu gosto muito do Satoshi Kon, um dos meus diretores preferidos de anime, que é Tokyo Godfathers. Esse é um anime que eu acho bastante interessante porque, na minha opinião, ele foge um pouco dessa toada japonesa que eu comentei, de representações que não são tão diretas assim, de histórias da Bíblia, ou que adaptam de um jeito que a gente não reconhece muito, né? Mas essa tem um espírito bem interessante. E é uma animação bem divertida que eu amo, é uma das minhas preferidas, e tem vídeo no canal sobre ela, aliás. Mesmo não sendo uma das mais populares do Satoshi Kon, foi a que eu fiz vídeo. Não sei porquê. E esse filme, ele conta a história de 3 pessoas em situação de rua durante a véspera de Natal. Os 3 acabam encontrando um bebê perdido no lixo, e aí eles tentam descobrir quem são os pais dessa criança pra tentar levar o bebê até eles. Aí um trio fazendo uma jornada na noite de Natal em relação ao bebê? Pois é, parece uma referência meio torta aos 3 reis magos, né, que levaram os presentes pra Jesus na natividade, ou seja, quando Jesus nasceu ali embaixo da estrela e tudo mais. E assim, isso não é só uma interpretação, uma coincidência, porque a própria abertura do filme começa em uma igreja
igreja católica, com presépio vivo e tudo. Tem as crianças do coral cantando Noite Feliz, e eles falam sobre seguir uma estrela, ou seja, né, 3 reis magos. O padre fala sobre Jesus ter nascido numa manjedoura e compara a situação dele com os desabrigados. Então, assim, no mínimo tem um comentário sendo feito bem intencionalmente aqui pelo filme, né? Além da missa, dos 3 reis magos e da criança recém-nascida em um lugar inesperado e humilde, durante o filme também acontecem várias coisas que são consideradas milagres pelos personagens. Esse é um filme que fala muito sobre coincidências e milagres. Tipo, no momento que os protagonistas iam ser atropelados por um ônibus, eles acabam escapando. Ou então trombam com uma pessoa casualmente que no meio da cidade grande. Esse filme, ele tem um baita espírito natalino, o que é curioso, já que eu mencionei que no Japão o cristianismo não é uma religião majoritária, pelo contrário, é minoritária. O Natal não é uma data lá como é em outros países. Em geral, o Natal lá é quase como um dia dos namorados, é uma noite romântica pra você comer bolo e frango frito. E sim, eu tô falando sério. Frango frito é uma das comidas mais tradicionais da época de Natal lá. Não é essa data que teria um peso religioso mais forte. Então, Tokyo Godfathers parece muito mais um filme ocidental quando a gente pensa, né, que tem milagres natalinos, a história dos reis magos e tudo mais. Mas assim, isso passa a fazer mais sentido quando você vê que a inspiração pro Satoshi Kon fazer esse filme foi um faroeste do John Ford chamado O Céu Mandou Alguém. E assim, esse filme é um remake também, mas não vamos nos estender muito aqui. Essa foi a inspiração dele. E esse filme é uma versão da história dos 3 reis magos, em que 3 foras da lei encontram uma mulher que morre no parto e deixa o bebê pra eles levarem pra um lugar chamado Nova Jerusalém. E aí tem a jornada dos 3 com esse bebê. Então deu pra entender que esse filme que inspirou o Satoshi Kon fazia uma referência forte a uma história bíblica, e aí o Satoshi Kon trouxe isso também. Mas ele poderia simplesmente ter trazido a história de 3 pessoas carregando um bebê sem colocar nenhuma das referências à natividade e à noite de Natal que ele coloca. Isso foi uma decisão narrativa dele. E é por isso que eu acho que Tokyo Godfathers é um dos animes mais interessantes na indústria de animação japonesa. Como eu falei, não é algo que a gente veja com tanta frequência dessa forma. Você tem muitos símbolos, você tem muitas coisas que são citadas, mas ou costumam ser, como eu falei lá atrás, símbolos de cruz, ou vitrais de igreja, ou hábitos de freiras e padres, nunca como uma representação muito direta de algo da religião em si, ou das escrituras em si, histórias bíblicas mais detalhadas. Costuma ser uma referência mais citada como algo exótico. E esse filme acaba se destacando bastante em relação a isso. Além de ser um filme mega divertido. Enfim, eu amo o Satoshi Kon, tô aqui falando horrores elogiando ele. Acho que é pra balancear que eu falei bastante do Aronofsky, agora eu preciso falar mais do Satoshi Kon. Mas enfim, a gente podia ficar muito mais tempo aqui falando sobre representações bíblicas, porque tem um monte. Eu tenho certeza que vários exemplos que seriam super pertinentes pra esse vídeo ficaram de fora, pra ele não ficar mais longo, mas eu quero que vocês completem aqui nos comentários, porque vocês podem deixar exemplos que vocês gostaram, exemplos que vocês não gostaram, e aquelas histórias que às vezes as pessoas podem até achar que não, mas você acha que representam algum momento bíblico. Comenta aqui embaixo. E ó, não se esquece de baixar o aplicativo de The Chosen pra ver as 2 primeiras temporadas, que elas já estão disponíveis de graça. Tem o link aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!